E eu convidei ele aqui para vir comentar um dos fundos imobiliários mais aguardados do ano, RZTR11. É um fundo imobiliário diferente, um fundo imobiliário ligado ao agronegócio. Fala, Thiago, tudo bem com você? É um prazer aqui explicar a respeito do RISA-Terrax, que é o famoso fundo imobiliário de terras agrícolas, um fundo imobiliário com uma proposta nova e inovadora aí no mercado. E realmente aqui vou explicar para vocês basicamente como é esse fundo e como ele vai funcionar. Então, realmente aqui o intuito não é analisar, é apenas apresentar para vocês como esse fundo imobiliário vai funcionar, ok? Um relatório que a gente soltou a respeito do RZTR11, que é o RISA-Terrax, né? Aqui tem o sumário, que é a oferta, o valuation em si que nós fizemos, baseado em quais argumentos que a gente fez um valuation, e os assinantes do Fund Explorer têm esse valuation por cotas, tudo certinho, a própria recomendação, fundo, ativos, gestão e os riscos, no caso. A oferta aqui, basicamente, é captar até 750 milhões de reais. A gestora é a RISA, gestora de recursos, caso o administrador é o Plural SA, que é o Banco Múltiplo, que é o Banco Brasil Plural. Cota está indo a R$100, que são 7 milhões e meio aí de cotas no mercado. Sendo que a quantia de 750 milhões, ela pode ir além, se houver demanda para tal, e o montante máximo aí é de 900 milhões a ser captado com 9 milhões de cotas. E lembrando aí que para participar desse IPO tem um investimento mínimo, e esse investimento mínimo aí é de 25 mil reais, ou no caso 250 cotas. E realmente esse IPO era para todos os públicos, que é uma emissão ICVM 400 no caso. A taxa de administração e gestão, além da taxa de controladoria e escrituração, ela é toda englobada em uma taxa apenas de 1,25% ao ano sobre o patrimônio líquido aí do fundo. E além disso tem uma taxa de performance, que é basicamente aí 20% do valor distribuído aos cotistas que exceder CDI mais 2% ao ano. Então realmente aí é o que exceder, e se o gestor aí pega uma taxa de performance para ele, ok? E realmente aqui algumas datas importantes, divulgação do aviso ao mercado, não foi dia 24/8, também foi a mesma data do prospecto preliminar, a reserva, no caso, se iniciou no dia 14, a disponibilização ali do prospecto definitivo vai ser no dia 28/9, e também o encerramento da reserva aí no dia 28/9, então realmente ainda tem um tempinho, mas não muito tempo para decidir se o investidor ou investidora quer participar ou não dessa oferta. E aqui basicamente são todos os custos aí que a oferta vai ter, tá? O valuation em si, a gente baseou nesses pilares, que é o estudo de viabilidade financeira do FII, que está no prospecto, algumas informações do regulamento, a taxa do tesouro direto em linha, com divulgado no site do oficial, e o spreads ali em linha com as premissas do analista, porque basicamente a taxa de desconto, que eu já sempre usei, foi a NTNB 2035 mais um prêmio de risco aí, esse prêmio de risco que as pessoas arbitram, porque cada um tem uma percepção de risco diferente a respeito do ativo aí, tá? A recomendação aqui, podem ver, quem assina o Fund Explorer, vocês podem ver ali na área de assinantes, tá? E, basicamente o fundo funciona da seguinte forma, são terras agrícolas. O RISA-Terrax, ele funciona de exemplo, é um imóvel para armazenagem de bens agrícolas. Esse é o funcionamento do Quasar Agro. Aqui são terras agrícolas para produzir, para produção. Então realmente, apesar de obviamente pertencer aí ao setor agrícola, o funcionamento deles é muito diferente. Eu vou dar um exemplo. Como você também pode ter um fundo do nicho de atuação, que é de escritórios, por exemplo, do nicho de atuação de escritórios, você pode ter tipos de fundos diferentes. Por exemplo, esse fundo aqui só investe em imóveis B, esse fundo aqui só investe em imóveis AAA. Apesar de pertencer ao mesmo nicho de escritórios, eles têm funcionamentos diferentes. Então, realmente, a comparação é similar a essa, mais ou menos, ok? Porque realmente, apesar de pertencer ao setor agrícola, o funcionamento é totalmente aí diferente, ok? Então, basicamente é o seguinte, aí o fundo pretende comprar são 8 ativos deles, e realmente existem duas estratégias aí dentro do fundo, que é o Land Equity, que é o imóvel com patrimônio e refinanciamento do produtor rural. Porque é o seguinte, o produtor rural, olha só, ele necessita de refinanciamento de sua propriedade sem uma captação a longo prazo. E como ele está endividado, o que vai acontecer? O FII, o RISA-Terrax, ele adquire a terra com desconto do produtor e arrenda para o mesmo, com pagamento de 6% ao ano, pago antecipadamente. Essa é uma estratégia.
E aí é o seguinte, o FII, ele promove a possibilidade para esse produtor, tá, da venda da terra via uma opção de compra para esse produtor, pelo valor de compra pago pelo fundo imobiliário, mais 6% ao ano. Então você tem uma correção aí, ou seja, o valor que o FII pagou mais 6%. Então 6 do arrendamento mais 6 dessa opção de compra, você tem 12% ao ano nominal. Essa é uma estratégia, tá? Porque é o imóvel como patrimônio do FII e refinanciamento do produtor rural. Essa é uma estratégia que eles chamam de Land Act. A segunda é o sale leaseback, que é a venda e arrendamento da terra para quem quiser, qualquer produtor agrícola. É um produtor rural que quer basicamente expandir a operação dele sem imobilização de capital. E a saída também é um arrendamento. Só que é um arrendamento que, ao vender, você vende e arrenda logo em seguida. No caso, no outro, ele compra e refinancia e te dá um arrendamento para o produtor. Aqui, realmente, tem venda e sale leaseback. Ele vende e realmente dá o arrendamento, né? E também será de 6% ao ano, a mesma taxa, paga antecipadamente, com também a opção de recompra, ok? Então, realmente, você tem essa opção também. Então, realmente, ali, 6 mais 6 também, que é o caso, dá 12% nominal ao ano. E, a partir disso, serão firmados contratos de arrendamento com prazo mínimo de 3 anos, cuja operação dos ativos em si ficará de responsabilidade dos arrendatários, que basicamente proverão os cotistas do FII com o fluxo de recebível dos contratos de arrendamento, mais o eventual ganho de capital na venda desses ativos de 6%, que é o valor de compra, mais 6%. E o seguinte, esse fundo tem um prazo de duração indeterminado, então realmente ele carrega na perpetuidade aí os ativos. Então, se o fundo ele vende aí anualmente parte do patrimônio dele de 10% mais ou menos, que é o que está escrito, no caso, isso faz com que o gestor tenha uma gestão muito ativa. Ele tem que ter realmente estar sempre atento aí no mercado, se pode comprar mais terras, porque vamos dizer assim, ele perde um patrimônio se realmente o produtor rural ele comprar a terra ao preço que ele pagou mais uma correção de 6%, porque ele perde patrimônio. Então ele realmente tem que girar a carteira. Isso realmente é uma coisa que deve ser pensada, e realmente temos que torcer para que o produtor realmente tenha interesse a fazer essa recompra, tá? Então a gente tem realmente essas duas variáveis que devem realmente serem levadas em consideração no caso. Essa rentabilidade alvo de 12% nominal, ela é nominal, então ela não tem um desconto de inflação. Então é o seguinte, se não tem um desconto de inflação, você precisa descontar a inflação para ter, vamos dizer assim, a rentabilidade real alvo, no caso. O problema é o seguinte, a inflação disparar, isso pode realmente comer a rentabilidade, mas no caso, o gestor do fundo, pelo regulamento, ele pode usar o mercado de capitais para fazer operações complexas, utilizando, por exemplo, derivativos para fins de proteção do portfólio deste fundo imobiliário contra a inflação, e isso é muito interessante. Isso faz com que o produtor que faz as recompras, as matrículas da fazenda, além disso, elas são desmembradas, né? Então, e liberadas para o próprio produtor, sendo que no limite, caso haja alguma inadimplência, terras já estão, assim, de posse do FII, porque a primeira estratégia, lembra que eu falei? Land Equity, imóvel como patrimônio, e ok, a matrícula está desmembrada, só que é o seguinte, não precisa executar nada porque a terra já é do FII. E o que acontece? O FII vende a mercado, embolsa o ganho de capital e distribui no mínimo 95% aí para o cotista, tá bom? E o Jacinto preparou um relatório gratuito, assumo também, tá no link abaixo na descrição, caso você queira entender ainda mais o RZ-TR11. Resumindo tudo, all in all, esses 8 ativos aí que o fundo pretende comprar, que estão localizados basicamente na região de Centro-Oeste, Mato Grosso, aí Norte e também Nordeste, são 8 ativos com a produção basicamente focada em soja, por exemplo. Então é o seguinte, é o 6 mais 6%, 12% nominal ao ano. Essa é a rentabilidade aí para esse fundo Risa Terrax. E realmente é assim que vai funcionar o fundo. Tá bom, pessoal? Se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais desse fundo, peguem esse relatório aqui que eu tô mostrando para vocês, tá? E realmente aí baixem, leiam com mais cuidado, que aqui tem muito mais detalhes. Aqui mostra, por exemplo, a estratégia desse investimento, que nem eu falei, Centro-Oeste, Norte, Nordeste aqui. Então, realmente bastante interessante. Aqui é um comparativo com, obviamente, com o mercado norte-americano de terras agrícolas. Poxa, a gente tem aqui uma outra comparação, mostrando aqui o preço das terras agrícolas nos Estados Unidos versus aí a inflação, mostrando que, poxa, ao longo do tempo aí você tem um gap bastante interessante. Obviamente que o valor nominal das fazendas também cresce, o que realmente é muito bom. Então, poxa, você tem uma valorização aí no longo prazo. Ok? Lembrando que, poxa,
Tudo isso é a estratégia do fundo. E o fundo, ele quer fazer isso. Se ele vai conseguir, veremos. Mas realmente essa é a estratégia do fundo e realmente tomara que a gestão tenha sucesso na execução da estratégia deste fundo imobiliário, tá? Aqui tem toda a gestão aqui da Risa, tá? Mais especificamente do agronegócio. A gente tem aqui essas 3 pessoas, que é o Paulo Prado, que será o gestor, tem o Gustavo Germano e o Gabriel Machado e essa equipe do agronegócio. E realmente eles têm experiência nisso e realmente eles sabem do que estão fazendo e tem expertise no agronegócio muito antes aí de participar da equipe de gestão desse fundo. Então, realmente uma equipe com expertise e realmente dá uma confiança aí para o investidor. Aqui, obviamente, são os riscos do fundo, tá? Todo investidor, antes de investir em fundo imobiliário, deve prestar atenção a esses riscos, porque realmente muitas coisas ali não podem acontecer, mas faz parte do jogo aí dos ativos de renda variável.